no contato com o financeiro era impressionante, assim como a autogestão, eles meio que avaliavam a pessoa, a forma que ela se comunicava, a forma que ela se vestia, entendeu? Meio que investigar algumas questões até da vida pessoal da pessoa, para usar isso como critério ou de promoção ou de seleção dessas pessoas. Tanto é que vocês tem algumas empresas que até hoje, por exemplo, se você vai em bancos e seguradoras, falar um pouco mais alto? Tá. Então, se você pegar, por exemplo, empresas como bancos e seguradoras, o filtro inicial da parte do recrutamento é a pesquisa no SPC. Então, até hoje, isso está rolando ainda. Isso é verdade. Eu trabalhei num banco e, periodicamente, eles faziam consulta para verificar se seu nome não estava no SPC. Periodicamente? Então, periodicamente. Nossa. E é exatamente isso que acontece. Eles não só no processo de contratação, mas como de uma forma recorrente, eles acabam fazendo esse tipo de pesquisa para ver se o seu nome está restrito ou não. É isso mesmo. Por quê? Qual que é o conceito que eles falam, né? Pelo menos eles falavam na época. Como é que você trabalha numa instituição financeira, que é uma provedora de crédito ou provedora de qualquer relacionado à parte monetária, e você tem um nome restrito, entendeu? Então isso é bem delicado. Em banco mesmo, eu conheço pessoas que trabalham dentro do banco e eles falam exatamente isso, que eles não podem em nenhum momento ter um deslize assim, porque se cair lá que o nome está restrito, eles são desligados. E isso parece que tem um contrato. Assim, os termos são diferentes de outras empresas, né? É diferente, o banco mesmo é diferente. Acontece muito isso. Então, é a gente respeitar essa individualidade aí de cada área, né? Então, é só tomar esse cuidado. Bom, vamos lá então, Caio. Vamos fazer a análise aqui. Eu tô com o seu currículo e... Bom, primeira coisa, o currículo foi você que fez mesmo? Eu e um amigo. Tá. Na verdade, ele estruturou mais pra mim. E ele é da área de RH, alguma coisa assim? Não, ele é na área de tecnologia. Tá bom. Bom, vamos lá então. Vamos pegar a questão do seu currículo e vocês vão perceber que o que eu estiver falando com ele, às vezes quando eu for abrir o de vocês, vão ser coisas que vão se repetir e aí vocês já conseguem utilizar isso como aprendizado, tá? Então, eu tô com o currículo dele aqui, eu tenho outro roteiro também para ver se eu não vou esquecer de nenhum ponto, porque como são vários detalhes dentro do currículo, talvez eu passe despercebido em alguma outra parte, tá? Mas vamos pegar aqui a questão do nome, né? Então, aqui você pegou e colocou, né, a parte do nome, né, o nome completo, brasileiro, casado e 30 anos. Primeiro, vamos lá, primeiro ajuste aqui. Quando você tem a parte do currículo, uma coisa que vocês precisam tomar cuidado é não colocar o endereço completo no currículo. Porque o que acontece? O endereço completo, ele era utilizado antigamente porque algumas empresas elas faziam envio de telegrama, quando tinha por exemplo, a finalização de um processo seletivo. Então, as empresas de antigamente, elas se comunicavam com os candidatos através de telegrama. Então, por isso que o currículo, como ele é um documento muito antigo, eles pediam lá atrás para colocar um endereço completo. Porque a comunicação não era feita como é feito hoje, entendeu? Por e-mail, até pelo WhatsApp, a comunicação um pouco mais rápida. Então, o endereço completo, você não coloca ele mais no currículo. O que você vai fazer? Você vai colocar o bairro, a cidade e o estado onde você está. Então, por exemplo, você pega aqui e você coloca... por exemplo, você está no Brooklyn, São Paulo, SP. Moca, São Paulo, SP. E nunca o endereço completo. Você precisa colocar o bairro, porque o bairro ele vai ajudar. Porque tem empresas que... Eu não estou falando que isso é certo ou não, mas tem empresas que ainda utilizam a questão do bairro na localidade que você mora como um critério de diferencial entre os candidatos ou até um critério de seleção. Mesmo, né, da distância, né, de locomoção. Exatamente. Aqui, por exemplo, nós estamos na Zona Sul. Tem empresas da Zona Sul que não gostam de contratar, por exemplo, candidatos que estão muito longe, né? Guarulhos, Extremo Leste, Alphaville. A mesma coisa com pessoas, por exemplo, que estão em Alphaville, que não gostam de contratar as pessoas que estão aqui na Zona Sul, pela questão do distanciamento, né? Da distância. Porque a gente sabe que São Paulo é caótico, então você tem uma situação da empresa tomar esse cuidado da sua qualidade de vida,
de você não chegar atrasado. Se há um interesse ou não por parte da empresa, isso a gente não sabe, né? Se realmente a preocupação é a qualidade de vida do funcionário, se é para o funcionário não chegar atrasado. Mas essa questão de bairro é importante você colocar no currículo até para a empresa ter uma noção, tá? Então aqui, por exemplo, na questão do seu currículo, ele está o endereço completo, mas aí não precisa Não colocar. tem necessidade. É só você colocar o nome do bairro e a cidade e o estado. A questão dos telefones, maravilha, você deixou 2 opções aqui de telefone, então isso é muito legal, porque, por exemplo, quando você tem 2 telefones, um telefone que é o telefone seu de contato principal e um telefone de recado, quando o seu telefone está sem sinal, que as pessoas não conseguem falar com você, você tem um outro telefone adicional que ele serve como recado para a pessoa conseguir falar com você. Isso pode ser do seu marido, sua esposa, seu namorado, enfim, indiferente, mas o importante é sempre você deixar um outro telefone como uma segunda opção. Um ponto importante também é quando for colocar o telefone fixo. Às vezes eu recebo alguns currículos que a pessoa coloca o telefone fixo primeiro e depois o celular. E aí o que acontece? O recrutador ele pega o currículo e ele liga direto no fixo. Qual é a probabilidade de você estar em casa? Muito difícil. Por mais que você esteja disponível no mercado, sem trabalhar, você não fica o dia inteiro em casa. É bem raro assim isso acontecer, né, de você ficar o dia inteiro em casa. Então é naquele momento que às vezes o recrutador liga, você não está em casa. E vamos pensar o seguinte, Edgar, mas ele deveria ligar na segunda opção. Não. Ele tem vários currículos lá na mesa, Exatamente. entendeu? Ele está com vários candidatos para ligar. Ele tenta fazer um primeiro contato ali no seu residencial, ninguém atendeu, ele não conseguiu falar com você, ele vai passar para o próximo. Entendeu? Então, sempre o telefone celular primeiro do que o residencial. Entende o seguinte, a gente tem que facilitar o trabalho do recrutador. Quanto mais a gente facilita o trabalho dele, é melhor. Tá? Porque se a gente começa a dificultar, alternando, colocando um telefone que a gente não consegue falar, ou deixa o currículo, já encontrei currículo só para vocês terem uma ideia, sem e-mail. E isso é uma falta grave. Porque como é que você manda um currículo e não tem nenhum e-mail para fazer a comunicação? Ou já aconteceu uma situação também de um candidato que ele estava com o currículo dele cadastrado no site da Cato por mais de 3 meses, mais ou menos, e ele falando que o site não dava resultado, que ele não recebia retorno, que ele não sabia o que estava acontecendo, e quando foi ver, ele estava com um número errado do telefone dele. Edgar, se você me permite fazer uma pergunta, uma da minha pergunta é esse ponto aí. Essas empresas, vale a pena você pagar para você pôr seu currículo lá? Da Cato, por exemplo? Cato, isso. Eu vejo muita reclamação do site da Cato hoje, principalmente no LinkedIn. Muita gente falando que não teve sucesso, que não teve retorno. Eu consigo até responder isso com mais propriedade porque eu tenho a experiência dos 2 lados do balcão. Tanto como auxiliando candidatos num processo de recolocação no mercado, como também recrutador. Então, aqui na consultoria, nós utilizamos das 2 formas o site da Cato. E eu posso te falar seguramente que é um site que funciona, dá resultado. Ah, mas Edgar, tem muita vaga fake divulgada lá no site da Cato. Se isso é verdade, eu não sei. Se realmente alguém vai lá, entra, coloca um CNPJ lá e cadastra uma vaga fake. Mas a grande maioria das vagas que tem lá dentro do site da Cato são vagas verdadeiras, que realmente são veiculadas pela empresa. Então é um site que funciona, que dá resultado. Só que o que acontece? Por que tem muitas pessoas que têm um cadastro no site da Cato e não tem resultado? E quando você olha lá o currículo da pessoa, a pessoa deixa de desejar alguns pontos. Então, por exemplo, a questão que a gente estava conversando agora há pouco, das palavras-chave. Se você tem um currículo bem estruturado no site da Cato, mas você não insere as palavras-chave adequadas dentro do seu currículo lá na plataforma, não adianta. Eu vou dar um exemplo só para ficar um pouco mais claro. Teve uma vez que eu divulguei uma vaga na área administrativa, uma vaga. Eu juro para vocês, eu recebi mais ou menos uns 800 currículos para essa vaga. E eu, como todos os recrutadores, ou a grande maioria, você não abre currículo por currículo. O que você faz? Lá dentro do site da Cato, você tem um mecanismo lá, que você insere as palavras-chave que você quer dentro desse mecanismo, e essas 800 candidaturas que foram feitas dentro dessa vaga que você divulgou,
só vai aparecer, essas candidaturas só vão ser selecionadas dentro desse filtro se você colocou as palavras-chave que foram inseridas ali pelo recrutador. O segredo em si, essa plataforma funciona, essa não funciona, isso funciona. O segredo não está aqui, o segredo está exatamente bem, né? no currículo. Mas aí, por exemplo, as palavras-chave podem ser de competência, pode ser sua formação, pode ser a área que você está procurando, pode ser algum curso específico, qualquer coisa que você pode Então, buscar. as competências, elas nunca, no currículo, boa pergunta, no currículo você nunca deve colocar competências comportamentais. Então, por exemplo, forte comunicação, ótimo relacionamento interpessoal, poder de persuasão. Porque assim, você está colocando no currículo e o currículo aceita tudo. O que comprova que realmente você tem essa competência? Então, ao invés de você falar que você tem uma determinada competência comportamental, é melhor você desdobrar isso, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, em falar dos seus resultados. Quais foram os resultados que você alcançou, que você conquistou dentro da empresa, que está relacionada com essa competência que você quer mencionar? Então, assim, a questão das palavras-chave, para você colocar isso dentro do currículo, você tem que colocar palavras-chave voltadas à parte técnica. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo da área financeira. Vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você trabalhou com software da SAP. SAP é uma palavra-chave. Que você trabalhou, por exemplo, com Bordereau. Bordereau é uma palavra-chave. Contas a pagar é uma palavra-chave. Fluxo de caixa é uma palavra-chave. Então, pensa o seguinte. Foi divulgada uma vaga de analista financeiro dentro do site da Count. Quando você constrói o seu currículo, você tem que pensar o seguinte: quais são as palavras-chave que são utilizadas pelo recrutador, que você deve imaginar que vão ser utilizadas pelo recrutador para fazer a triagem desses currículos? Que tipo de palavra que ele vai utilizar? Então, por exemplo, provavelmente ele vai colocar fluxo de caixa, provavelmente ele vai colocar contas a pagar, provavelmente ele vai colocar Bordereau, enfim. Tenta imaginar quais são essas palavras-chave que vão ser inseridas pelo recrutador. Então essa é a primeira dica. A segunda, o que você pode fazer também para identificar que tipo de palavra-chave que você vai inserir no seu currículo? Pega uma amostra na internet, independente de qual for a fonte de recrutamento, por exemplo, de umas 10 vagas. Ela tem a descrição, né, do que pedem. Exatamente. Você pega lá essas 10 descrições, esses 10 anúncios... Sempre é muito parecido, né, Edgar? Sempre a descrição é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V que eles usam, né? Exatamente. É isso. Você pegando esses 10 anúncios, vocês vão perceber que algumas palavras-chave, elas vão se repetir entre esses anúncios. E é o que você falou. As palavras, essas palavras, elas vão se repetir. São descritivos muito parecidos um com o outro. Entendeu? Então, o exercício que eu já sugiro para vocês fazerem é o seguinte: se vocês tiverem dúvida de como encontrar essas palavras-chave, pega 10 anúncios de vagas, compara esses 10 anúncios um com o outro e analisa quais são as palavras-chave que estão se repetindo entre elas, entre esses anúncios. Feito isso, aí o que você vai fazer? Edgar, consegui aqui um apanhado de mais ou menos umas 10 palavras. Avalia se você tem conhecimento e experiência nessas 10 palavras que vocês selecionaram. Então vamos continuar no exemplo do financeiro. Vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você selecionou ali: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, Bordereau, SAP e inglês fluente, por exemplo. Dentro dessas 10 palavras que se repetiram entre esses anúncios, quais são essas palavras ou esses conhecimentos que eu tenho realmente experiência? Pô, Edgar, tenho experiência em contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, meu inglês é fluente. Então, ótimo, você vai pegar essas palavras e vai inserir exatamente dentro do seu resumo. Que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele já tem que vir na parte do topo do currículo, que é a parte do resumo. Então você pega essas palavras e coloca dentro do resumo. Que quando vão avaliar, eles vão direto ali no resumo. Exatamente. Porque são currículos muito extensos, acho que nem dá vontade de ler, né? Se vende na descrição mesmo. Exato. É o primeiro ponto que eles vão analisar do currículo. São os 8 segundos, que é 8 segundos, não sei, né? São 6. 6 segundos, 6 né? segundos. Que bastam pra você estar dentro ou não. É isso, eles analisam hoje o recrutamento, a análise de currículo ela é feita em 6 segundos. Tá? Então,
Pensa o seguinte, se você tem um currículo muito extenso, a gente vai falar da quantidade de páginas um pouco mais para frente, mas se você tem um currículo muito extenso ou um currículo sem um resumo inicial, o recrutador é uma leitura dinâmica que ele faz dentro do currículo. Então ele vai passar batido, tá? Mas só para a gente voltar aqui nas duas perguntas. Então, em relação ao site da Cato, sim, é válido, é um site bom. Talvez para sua área de TI não seja um site muito adequado. Tá? Na área de TI ele não, assim, tem algumas vagas veiculadas lá, é um site que funciona, mas eu consideraria outros sites como prioridades. Tem o próprio site da PInfo. Você é cadastrado no site da PInfo? Perfeito. É um site muito bom. O LinkedIn. Tenho também. E aí você tem outras plataformas como secundárias. O Google Jobs, ele tá recente no Brasil, né? É uma plataforma nova no Brasil. É nova que eu digo assim em comparação a outras fontes de recrutamento, mas é um site que ele é muito bom também. E o próprio Indeed, né? Que é um outro site bem bacana. Então, essas opções que eu passei para você são todas gratuitas. Então, a questão da Cato seria se você tivesse um fôlego financeiro um pouco maior, que você tivesse essa disponibilidade para fazer uma assinatura do site. Sim. Mas dentro da área de TI, eu não julgo assim como totalmente necessário nesse momento. Você tem outras plataformas, que foram essas que eu citei, como prioridades. Tá? Esse Google Jobs também é para área administrativa? Todo tipo de vaga. Então, esse Google Jobs, para quem não sabe, é uma plataforma que você entra lá dentro da própria busca do Google mesmo e você coloca lá vaga de analista de TI em São Paulo. Você colocando essas informações lá, automaticamente ele já vai abrir uma janelinha lá. Vocês conhecem? Já utilizaram o site? Então, automaticamente vai abrir uma janela lá dentro da busca do Google com uma série de vagas ali de analista de TI em São Paulo. Então você não é algum site específico, você entra dentro do próprio Google mesmo e coloca a vaga que você está buscando. E ele vai aparecer. Tá? Então é um site que vem se provando assim, muito eficiente. O Google, pelo que eu percebi, ele está investindo bem, está trabalhando bastante na questão da plataforma. E é uma plataforma que algumas pessoas já me falaram, me deram um feedback bem positivo do site. Então está funcionando muito bem. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que você fez do site da Cato e a segunda da questão da palavra-chave. É isso. São questões técnicas e não comportamentais. Então, se vocês tiverem, por exemplo, a gente vai entrar um pouco aqui, mas se tiver forte comunicação, relacionamento interpessoal, competência comportamental não se coloca. Competência poderia colocar na carta de apresentação, por exemplo, ou não? É que a carta de apresentação... existe uma polêmica muito grande aí em relação à parte da carta de apresentação. Muitos especialistas defendem que você tem que ter uma carta e outros não. Eu me posiciono das pessoas que, assim, dentro do lado que não tem necessidade. Dificilmente algumas empresas vão pedir carta de apresentação. Tem empresas que pedem? Sim. Mas o que é a carta de apresentação na prática? É o resumo do seu currículo. Porque, assim, outro dia eu me candidatei por uma vaga e aí a pessoa pediu para eu mandar um currículo atualizado mais a carta de apresentação. Então isso me deixou em pânico, né? Porque Eu também não sei. eu achei que eu já estava Mas- toda vendida no currículo. Eu não Aí sei tem como pra mais você. informações na carta de Mas apresentação. só que- Fiquei com muita dúvida. Aparece mais nesses sites, vagas.com, Cato, que às vezes aparece para anexar a carta de apresentação. Eu, assim, outras entrevistas eu nunca levei. Tanto que eu não sei muito se eu faço do jeito certo a carta de apresentação. A carta de apresentação nada mais é do que um resumo do seu currículo, né? De você fazer ali uma breve descrição. Você tem que dançar conforme a banda toca. Se a empresa está pedindo uma carta de apresentação, você vai lá e manda. Mas é bem simples fazer uma carta de apresentação. Você vai pegar o resumo que você fez do seu currículo, que está lá depois dos dados pessoais, e você pega esse resumo, né? E aí você pode elaborar ele um pouco mais e colocar dentro da carta de apresentação. Mas vocês vão perceber que é a minoria, não são muitas empresas que pedem a carta de apresentação nos processos. Mas de forma bem objetiva é isso, é um resumo do seu currículo que você vai colocar na carta de apresentação. Tá? Aí, complementando a minha resposta, as palavras-chave também podem ser colocadas aí dentro da carta de apresentação também, tá? Não tem problema, vocês podem colocar. É só tomar esse cuidado de trazer essa fotografia do que o mercado está pedindo. Tá? Então, por exemplo, na área de TI, se você vai buscar prospectar uma vaga na área de infraestrutura, o que seria uma palavra-chave? Então, por exemplo, Windows, Linux, Middleware,
servidor, alguma certificação, por exemplo, o MCSA, que é uma certificação da Microsoft. Isso tudo pode ser o LPI da Linux, por exemplo, tudo isso é palavra-chave. E se você tem esse tipo de conhecimento técnico, é muito válido você colocar isso no seu currículo. Porque tem muito recrutador que busca, através de palavra-chave, essa parte do filtro. Tá? Então a questão dos telefones é ok. E vamos entrar aqui na questão do e-mail. O e-mail também tá tranquilo. Só precisa tomar a questão do e-mail, até para vocês terem uma ideia. Ainda hoje, só para vocês terem uma noção, ainda não é muito raro eu pegar e-mails de pessoas que colocam no diminutivo. Então, por exemplo, o nome da pessoa vamos colocar ali, por exemplo, Patrícia, aí coloca Patrícia, ponto, gatinha, ponto, não sei o que, isso, ou colocar no diminutivo, entendeu? Rafael, colocar Rafinha, entendeu? Então você não pega muito bem, porque pensa o seguinte, é um e-mail profissional, né, que você vai utilizar, para você utilizar no seu currículo, então evite colocar na questão das palavras no diminutivo, ou colocar um nome até nome de super-herói, entendeu? Dentro do e-mail. Então isso pega muito mal nos processos, né? É importante tomar muito cuidado com essa parte do e-mail, tá? Então a questão do e-mail é que tá tudo certo. Uma coisa que ficou faltando aqui nos dados pessoais é a URL do seu LinkedIn. Por que a URL do LinkedIn ela é muito importante? URL do LinkedIn? URL, tá? Que é o link do seu perfil do LinkedIn. Por que é muito importante? Atualmente, muitas empresas estão deixando de utilizar o currículo tradicional para utilizar o perfil do LinkedIn. Então, não fiquem surpresos se vocês receberem algum contato de empresa que não pediu o seu currículo, mas sim pediu o seu perfil do LinkedIn. E aí você precisa ter com muita facilidade a URL do seu LinkedIn, do seu perfil, porque automaticamente você vai falar qual que é a URL do seu LinkedIn. Você vai passar o seu perfil, seja por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por telefone, você precisa ter muito clareza disso. Então, por exemplo, aqui no seu currículo não tem. Então você precisa ir lá no seu perfil do LinkedIn, copiar a URL do seu perfil e jogar ela aqui. Sim. E depois você também precisa não só colocar a URL do seu LinkedIn, mas você precisa colocar a URL de forma personalizada. Posso colocar o QR Code, a fotinho que agora dá para colocar pelo do LinkedIn, né? Também dá para você colocar, o QR Code é uma boa, que a pessoa consegue indexar, tá? Consegue fazer a leitura ali pelo próprio QR Code mesmo. Mas não deixem um currículo sem a URL. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só entrando num detalhe que é importante, tem muita gente que tem essa dúvida. Se coloca ou não foto no currículo. No currículo não se coloca foto, salvo uma exceção se a empresa pedir a foto do seu currículo. Ou a sua foto no currículo. Por quê? Quando você coloca a URL do seu perfil do LinkedIn no currículo, no seu perfil ele já tem a foto. Então, se o recrutador ele tiver curiosidade de saber como que é a sua imagem, como que é a sua foto, ele entra dentro do seu LinkedIn e olha a foto. Que aí precisa ser, obviamente, uma foto profissional. Mas no currículo não se coloca foto. Tá? Você não precisa colocar a foto no seu currículo. Primeiro, porque é muito difícil você conseguir fazer a formatação com que a foto fique de forma legível, de forma nítida no seu currículo. Segundo, normalmente se o recrutador ele for fazer a impressão do seu currículo, ele vai imprimir preto e branco. A foto vai sair borrada, vai sair desconfigurada, para você conseguir padronizar, colocar ela ali. E por último, a empresa não pediu. Né? E quando eu falei sobre a questão de salva exceção, tem algumas vagas que eles precisam colocar, eles pedem a questão da foto no currículo, porque por exemplo, uma vaga de modelo, uma vaga de... enfim, alguma coisa que relaciona a questão da imagem. Mas mesmo assim, isso não para algumas situações não é permitido você fazer esse tipo de discriminação, de pedir uma foto para saber como que é a imagem da pessoa, né? A fisionomia, enfim, você vê se é uma... Por exemplo, eu já vi descritivos que eles colocam assim, além de pedir a foto, eles colocam na descrição, ter boa aparência.
Isso não pode, é discriminatório isso. E é muito subjetivo. É, O que é boa aparência? sim. É uma pessoa branca, uma pessoa negra, uma pessoa loira, uma pessoa do olho azul, do olho preto, do olho azul, verde. É muito relativo. Então, tudo que for relacionado à parte, por exemplo, discriminatória, que dá uma suposição que é algo discriminatório, como, por exemplo, uma vaga que coloca como pré-requisito ter boa aparência, vaga que coloca como pré-requisito ser do sexo masculino, ser do sexo feminino. Tudo isso são itens discriminatórios. Ser da faculdade XPTO, não ter filhos, ter até 30 anos, tudo isso é discriminatório. Então é importante, as empresas elas precisam tomar muito cuidado com isso, e nós como na postura assim, de candidatos no mercado, a gente não tem que alimentar isso. Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, até a questão hoje da idade, e se você tem filhos ou não, já tem um grande movimento de isso não se tornar mais obrigatório no currículo. Você não é obrigado a falar quantos anos você tem. Porque hoje em dia isso está sendo inclusive considerado como um item eliminatório em alguns processos. E é muito triste isso que está acontecendo no mercado. Não pode, isso não pode acontecer. Por exemplo, que a pessoa tem 50, 60 anos, ela vai ser eliminada. Então, para esse tipo de situação, de alguns clientes que eu atendo, que, por exemplo, tem uma idade são profissionais mais maduros, uma idade um pouco mais avançada, eu não recomendo eles colocarem idade no currículo. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quando você está buscando uma recolocação, você precisa vencer como se fosse uma batalha por vez. A primeira grande batalha que você precisa vencer é você conseguir chegar de frente com o recrutador. Você conseguir ali uma entrevista com ele. Sites como, por exemplo, da Cato, se a sua idade é uma idade que eles consideram, lá dentro do crivo dele, uma idade que você é um profissional um pouco mais maduro, até a própria plataforma sugere você não colocar essa informação. Então isso não está vindo da minha cabeça só. Né? Mas voltando ao caso dele, o que aconteceu? A gente pegou, né, ele já tinha essa desconfiança que isso estava impactando na recolocação dele, a gente pegou a idade dele, ocultou essa informação, não colocou isso no currículo, e depois que a gente fez essa mudança, ele começou a ser chamado para as entrevistas. Só que antes dele ser convocado, a pergunta que ele fez e que todo mundo faz é o seguinte: legal, ocultei aqui a informação, mas e no momento da entrevista? E se a pessoa perguntar a minha idade? Você vai responder a idade que você tem, não tem problema. Você vai falar exatamente a idade que você tem. A grande diferença é que você está lá na frente do recrutador. Está presente, né? Você está presente. Porque às vezes o que acontece? No caso dele, ele tem 55 anos, mas se vocês olharem para ele, não parece que ele tem essa idade. No recrutador, como ele está olhando aqui um currículo, o que ele pensa de uma pessoa de 55 anos? Uma pessoa apática, sem energia, que não tem mais fibra para o ambiente corporativo, que não vai dar conta do trabalho. E sendo que tudo isso é mentira. As pessoas estão vivendo mais hoje em dia. Se baseando só na idade, acaba perdendo. Baseado nessa questão que você colocou, eu vi uma matéria na televisão uma vez que falava também que a parte física influenciava muito a questão de você conseguir arrumar emprego. As pessoas acima do peso não conseguiriam arrumar emprego devido à área que ela queria. Tá. Por um RH, ela queria essa área que eu estou tentando buscar. Eu vi isso uma vez numa matéria, eu queria perguntar para você se isso influencia ainda ou é um fake, não sei. Você fala sobre a questão de forma física, assim. A pessoa ser um pouco mais mais gordinha, assim, Tá. isso influencia, porque eu vi uma matéria assim, dizendo que influencia isso. Inclusive, eu cheguei a ler um estudo sobre isso, mas ele estava relacionado ao crescimento na carreira corporativa. Por exemplo, usando aspecto da fisionomia ou da condição física da pessoa para promoção. E o que eles estavam trazendo na matéria? Primeiro, sobre essa questão da obesidade. Que as pessoas que eram um pouco mais obesas, elas tinham eles eram inferiores num critério de promoção comparado às pessoas que estavam dentro do peso, por exemplo. Tá? E esse era o primeiro ponto. O segundo, eles estavam até relacionando sobre a questão de aparência, né? Que as pessoas que eram mais bem aparentemente, né? Que aí, de novo, é muito subjetivo isso. Como é que você vai falar com uma pessoa bonita ou feia? Cada um tem o seu critério. Se destacavam frente aos demais. Né? E a própria questão da roupa também. Então, basicamente eram os 3 critérios que eles estavam utilizando
na pesquisa, no levantamento que eles estavam falando, que para avaliar a facilidade ou nível de promoção dessas pessoas. Agora, para a questão da recolocação, eu não tenho números precisos, que eu sempre gosto de trazer algum tipo de pesquisa para embasar o que eu falo, ou trazer alguns números mais que refletem a realidade do mercado, mas para a recolocação profissional, eu não vejo que isso traz algum impacto assim considerável, de, por exemplo, de você estar numa fase final de um processo seletivo, você estar um pouquinho fora do peso e o outro candidato ser um candidato que está mais adequado dentro do peso, você ser eliminado por causa disso. Tá? Então isso eu não vejo muito sentido, né? Acho que não tem assim uma certa algo comprovado que isso vai te impactar no processo. Só que, por outro lado, o que as empresas estão cada vez mais fazendo? Estão promovendo essa questão da qualidade de vida, de incentivar a questão da atividade física. Então, tudo isso acaba influenciando. E se você pega, por exemplo, um recrutador ou um gestor que tenha essa questão da habitualidade, de gostar de tipo de modo de vida, né? Um estilo de vida diferente, por exemplo, como uma nutrição, uma atividade física, valorizar isso, pode ser que a empresa não tenha a empresa não tenha essa restrição, mas a pessoa que está te entrevistando, sim. Na dúvida ou não, e aí é uma dica que é válido para todos os casos, poxa, vale a pena você ter uma alimentação adequada, uma prática de atividade física, porque isso vai ajudar, inclusive, no processo de recolocação. Porque se você come uma comida muito pesada, não tem o hábito de fazer uma atividade física, principalmente quando você está em casa, assim, você vai perceber que sua energia vai cair, você fica um pouco mais sonolento, você não consegue implementar uma rotina de buscar uma vaga, entendeu? Então, tudo isso impacta muito no processo. Mas, de forma objetiva, respondendo a sua pergunta, não. Acho que não tem esse preconceito, não. Salvo a exceção de você pegar algum recrutador ou algum gestor que realmente tenha, mas é pessoal dele, não da empresa. Então, hoje em dia não tem mais esse ponto. Tá? Bom, então, a questão dos dados pessoais, a gente falou aqui sobre a parte do e-mail, tá? E falamos sobre a questão da URL do LinkedIn, que talvez ficou faltando, a foto e a questão de, por exemplo, aqui no seu currículo não tem, mas documentos não precisa colocar. Eu vejo ainda muitas pessoas colocando o número de RG, número de CPF, né, no currículo, então não precisa colocar, tá? Então, documentos, qualquer tipo de documento não precisa colocar no currículo, tá bom? E vamos falar um pouco mais sobre a questão da idade e filhos, tá? Então a gente já entrou um pouco nos detalhes da questão da idade, que você não é obrigado hoje a colocar a questão da idade no seu currículo. E a parte dos filhos, você também não é, principalmente para vocês que são mulheres, a questão de ter filho, você também não é obrigado a colocar no currículo. Porque o que acontece? Eu estou percebendo, isso já vem acontecendo há um certo tempo, de uma onda de empresas que estão reprovando candidatas pelo fato de elas terem filhos. E isso, de novo, é o que a gente estava falando lá atrás. Isso é algo discriminatório. Porque o que prova que uma mulher que tem filhos, ela produz menos do que um homem ou uma mulher que não tem filhos? Não existe uma pesquisa que comprova isso. Agora, por que você vai reprovar uma candidata pelo simples fato dela ter filhos? Então, no currículo, você não é obrigado a colocar essa informação também. Lembre o seguinte, a primeira grande batalha que a gente precisa vencer é conseguir uma entrevista com o recrutador. Lá no momento da entrevista, se eles perguntarem se vocês têm filhos, vocês vão responder que tem, e tudo bem. E aí você vai falar um pouco de como que é a rotina, que automaticamente elas vão perguntar, ok, você tem filhos, mas eles ficam com quem? E aí você vai falar, não, fica com a creche, fica com a minha sogra, fica com a minha mãe. E você vai falar um pouco da rotina. Mas se vocês perceberem que isso está impactando, o fato de vocês terem filhos está impactando em você ser chamada para entrevista, não coloca essa informação. Não insere essa informação, você vai perceber que isso vai fazer uma diferença. Eu atendi uma vez uma cliente que ela estava encontrando essa dificuldade em se recolocar no mercado, e numa entrevista que ela participou, ela foi eliminada do processo, né, lá no momento
da própria triagem mesmo, que depois ela soube, né, através de uma conhecida que trabalhava dentro da empresa, pelo fato de no currículo dela estar lá, solteira, 3 filhos. Então, o que ela trouxe essa informação privilegiada no nosso trabalho que a gente estava fazendo, mas qual foi a mensagem que ela recebeu? O currículo dela foi mandado por indicação lá dentro internamente. A pessoa recebeu o currículo, o gestor da vaga recebeu o currículo e falou assim: mas eu não quero essa pessoa aqui. Ela é solteira e 3 filhos, e como é que vai ficar? Ela vai ficar faltando direto, vai se ausentar para cuidar do filho. Péssimo isso, péssimo. Foi discriminação mesmo e é totalmente preconceituoso. Tenho algumas amigas que estão passando por isso. Uma delas, ela tem 30 anos e tem um filho de 1 ano. Ela foi fazer uma entrevista e a própria recrutadora falou que, como assim, você tem 30 anos e já tem um filho? Olha, E ela não passou. mais grave ainda. Você vai fazer o que com seu filho? Não, tem a pessoa que toma conta. Porque não é porque ela tem um filho, ela precisa trabalhar. Precisa. Não vai... Por conta do filho, não vai conseguir mais trabalhar. Pode ter muito preconceito com relação a isso mesmo. Não pode, não pode. Se isso acontecer, é uma falta grave da empresa e da pessoa que está entrevistando. Então, nesse caso dessa cliente que a gente atendeu, eu falei para ela, vamos tirar essa informação, não deixa. Lá no momento da entrevista, porque assim, o caso dela, ela tinha 3 filhos, mas tava tudo organizado. Os filhos delas ficavam na creche, o menorzinho ficava com a mãe dela, não tinha nenhum problema. Se a mãe dela não pudesse ficar, tinha uma outra pessoa, tinha um plano B ali muito bem estruturado. Então a rotina dela estava muito bem encaixada, ela se preparou antes, né, com os filhos dela, para ela conseguir se recolocar no mercado. Ela já estava tudo organizado, já estava tudo de forma esquematizada, caso ela conseguisse uma recolocação de como que seria a rotina dela com os filhos. Você passa na triagem, lá você vai ter a chance de explicar como que funciona, porque se for realmente analisar pelo currículo, você já pode ser eliminado só pela essa questão, né? Acontece, infelizmente a gente vive dentro de um ambiente que é um ambiente preconceituoso. Então, questão de idade, de ter filhos, às vezes é mais prudente a gente ocultar essa informação do que a gente colocar isso no currículo e a gente não tem nenhuma oportunidade de mencionar isso na entrevista. A questão da idade, de realmente falar que você está disposto ao desafio, que você tem essa pegada, que você está disposto a viajar, ou isso, aquilo, que você tem aquela fibra mesmo para trabalhar, e na questão dos filhos, para você ter a oportunidade de falar como que é a sua rotina com os seus filhos, né, para você trabalhar dentro da empresa. Então, se vocês sentirem que essa questão de idade ou de filhos pode estar impactando nas convocações de entrevista, em vocês serem chamados para entrevista, não tem obrigação de colocar isso no currículo. Tá? O objetivo, Caio, está perfeito. O objetivo você sempre precisa colocar da forma que você colocou, a área de TI. Porque dessa forma, quando você coloca o objetivo em um nome de área e não nomenclatura de cargo, você tem uma amplitude maior em relação às vagas. Sim. Qual é o erro que eu vejo que muitos profissionais cometem? Colocam nomenclatura de cargo. Então, por exemplo, no seu caso aqui você fez correto, colocou a área de TI. Mas eu vejo gente que coloca assistente de TI, analista de TI. E isso não é uma forma adequada, porque quando você afunila, por exemplo, coloca a nomenclatura de cargo, vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você colocou uma analista de TI. Aí surge uma vaga de assistente de TI. Essa vaga de assistente de TI ela é tão boa quanto a vaga de analista de TI. Mas só pelo fato de você ter colocado no seu objetivo analista, o recrutador que está do outro lado, ele olha e vai falar: puxa, mas a minha vaga de assistente, acho que ele não vai topar. Já E elimina. Agora, do jeito que você colocou, como você colocou o nome de área de TI, se surge uma vaga de assistente de TI, ele está elegível à vaga. Se surge uma vaga de analista, também, porque tem o nome de área. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu, no meu caso, eu procuro a área administrativa ou recursos humanos. Eu posso colocar essas duas coisas no objetivo ou eu tenho que ter currículos separados? O ideal sempre é ter 2 currículos, um currículo para cada área. Como são áreas correlatas, são áreas parecidas, e você perceber que tem muitas vagas que são divulgadas analista administrativo de RH, o analista RH administrativo, não tem problema, porque são áreas próximas, mas eu sempre defendo você ter 2 currículos. Um currículo só para a área administrativa e um outro currículo só para a área de RH. Aí, nesse caso, só um pouquinho além, o resumo, eu vou ter que alterar o resumo, não é? Outro. Então,
Vamos pensar o seguinte. São duas áreas que você tá trabalhando, uma área de RH e uma área administrativa. Para vaga do para vagas não, a parte do currículo. Então vamos voltar aqui só para eu conseguir concatenar bem aqui meu raciocínio. Um currículo na área de RH e um outro currículo na área administrativa. Quando você faz um currículo do RH, o início do seu resumo e a descrição de todas as atividades que você for colocar, ele precisa ser de forma prioritária, você colocar ali, por exemplo, o resumo, começar o resumo com algo que esteja relacionado à área de RH. Porque o que acontece? Tem gente que tem experiência na área do RH e administrativo. Só que quando você vai fazer o currículo de RH, você coloca de forma relevante ou... Pra destacar o que você tem conhecimento no RH, né? Exatamente. Aí tem gente que inverte, faz o currículo de RH, mas destaca as experiências na área administrativa. Tá? Então, quando você for fazer o currículo de RH, começa o resumo falando profissional com experiência na área de recursos humanos. Quanto mais você insere a palavra recursos humanos, vai repetindo essas palavras ou atividades que são correlatas à parte de RH, é melhor, que aí dá essa direcionada. O recrutador ele olha ali e fala, puxa, é a pessoa certa para a vaga. No administrativo, você não vai começar dessa forma, profissional da área de recursos humanos, profissional da área administrativa, com experiência em tais rotinas da área administrativa. Então, tanto o resumo como a descrição das atividades, elas precisam ser separadas e priorizadas de acordo com a área que você está colocando. Eu passei por uma situação que eu não sei o que aconteceu na verdade. Porque pegaram meu currículo na Cato, aí ligaram para fazer a entrevista, aí eu falei, tá, mas para qual vaga é? Aí de acordo com o que está no seu perfil da Cato. Eu falei, tá, mas lá tem procurando na área administrativa e recursos humanos. Aí eu tive que levar o currículo. Aí eu coloquei área administrativa / recursos humanos, porque eu não sei o que estava focado. Então o resumo ficou uma coisa meio genérica. Não, e nessa situação, quando você não souber a vaga que você está aplicando, porque tem muita aquela situação que acontece. Você fala com alguma indicação sua, fala, legal, me manda o seu currículo. E aí você não sabe se é para a área administrativa ou para a área de RH. Então você precisa ter um currículo. Vamos trabalhar no tipo de hipótese que você tá buscando vagas em duas áreas diferentes. Então você tem um currículo para essa área B e um currículo para essa área A. E você precisa ter um outro currículo que é um currículo genérico, que abrange um pouquinho das duas áreas. Que é o que você vai ter, por exemplo, no perfil do LinkedIn. No perfil do LinkedIn você não pode ter mais... Você não vai ter dois perfis, né? Então você precisa ter o seu perfil do LinkedIn, é um perfil que ele é genérico, ele vai abranger as duas áreas. Então, o ideal, quando você estiver trabalhando para duas áreas, é você ter 3 currículos. Um currículo para cada área e um currículo genérico, que isso vai ajudar. Lembre-se, quando a gente fala de recolocação, o grande diferencial, o grande pulo do gato ali é a personalização. Eu vejo que tem gente que aplica, por exemplo, o mesmo currículo para vagas diferentes, o mesmo texto, o mesmo discurso, a mesma aplicação. Isso não funciona. Se você não trabalhar com a personalização, texto personalizado no corpo do e-mail, currículo direcionado para aquela vaga. Então, é muito adequado e você fazer essa personalização, principalmente na parte das aplicações. Vamos voltar aqui na questão do objetivo, que é o que a gente está falando. Vamos supor que vamos trabalhar dentro de uma suposição que você saiba qual que é a nomenclatura do cargo que você está mandando no seu currículo, que é uma vaga de analista de TI, por exemplo. Não tem problema você vir aqui no objetivo e colocar na lista de TI. Sim. Mas isso por quê? Porque você sabe Eu já sei. a nomenclatura da vaga. Agora, se você não souber, só para a gente fechar esse ponto aqui do objetivo, coloca sempre o nome de área e não nomenclatura de cargo. A nomenclatura de cargo você só vai colocar quando você souber qual é a vaga que está sendo ofertada. E você acha que é correto incluir pretensão salarial no currículo? Não é adequado. Só se a empresa pedir. Porque tem algumas vagas que pedem, né? Aí acaba fazendo essa alteração, eu incluo na informação do e-mail. Não, se a empresa não pedir, não precisa colocar a pretensão salarial. A pretensão salarial ela não precisa ser colocada de forma espontânea no currículo. Ela só é mencionada no currículo ou no corpo do e-mail, e mesmo se ela for solicitada, o ideal não é nem colocar no currículo, é colocar essa informação no corpo do e-mail. Tá? Então a empresa ela pede e fala assim, olha, me manda o seu currículo, mas eu preciso da sua pretensão salarial. Anexa o seu currículo e coloca a informação no corpo do e-mail. No corpo do e-mail, aí às vezes fala,
aberta a negociações, de repente, eu quero ser chamada para conversar. Perfeito. É isso mesmo. Mas no currículo não se deve colocar a pretensão salarial. Quando você for colocar, você menciona essa informação, mas no corpo do e-mail. Tá? E aproveitando esse gancho da questão da pretensão salarial, eu vou passar até uma dica aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade de responder quando eles perguntam da pretensão salarial. Sim, a dificuldade. Vamos lá, vamos entrar nesse ponto. Quando eles perguntarem a pretensão salarial de vocês, usa uma estratégia que é uma estratégia de 3 pilares para você responder essa pergunta. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para responder de uma forma adequada qual é a sua pretensão salarial é fazer uma pesquisa de mercado. Então, por exemplo, você tem várias pesquisas de remuneração na internet que você consegue avaliar quanto que eles estão pagando por uma vaga de analista de TI na cidade de São Paulo e em empresas de médio porte. Ali você consegue ter um balizador de quanto que eles estão pagando. Às vezes, sabe o que eu faço? Ó, quando eu sei o nome tem empresas que não abrem, o recrutador não fala o nome da empresa, né? Aí se eu sei o nome da empresa, mas eu entro naquele Love Mondays. Bacana. Aí lá já vejo a reputação, aí vou na parte de salários, vejo benefícios, aí já vejo se me interessa ou não. Legal. Né? Vejo se realmente, porque lá eles colocam também a média salarial. Perfeito. Eu acho interessante. Não, esse exemplo que você deu da Love Mondays, que hoje é Glassdoor, né? Que mudou, é perfeito. Ali você tem o próprio Love Mondays, você tem a Reis também, que é uma empresa séria que faz pesquisas salariais. Então são 2 excelentes fontes para você pesquisar a questão de salário. Então você consegue ter um balizador ali de quanto que eles estão pagando para essa função que você está se candidatando. Então o primeiro passo é esse, você fazer uma pesquisa salarial. O segundo, quando você for responder a sua pretensão salarial, responde falando da faixa, nunca o valor exato. Então, por exemplo, vamos trabalhar dentro de uma hipótese que você está buscando uma vaga, você fez lá a pesquisa e viu que está pagando R$4.000 na vaga. Né? Você viu que para essa função que você está buscando, está uma média de R$4.000 e essa é a sua pretensão salarial. Ao invés de você falar que a sua pretensão é de R$4.000, é muito mais adequado você responder em faixa. Então, essa faixa ela pode ser numa diferença, assim, numa escala de 500 ou de R$1.000. Então, por exemplo, ao invés de você cravar que a sua pretensão é de R$4.000, você pode colocar de 3.500 a 4, de 3.500 a 4.500, de 3 a 4.000, de 4 a 5.000, sempre responder em faixa. Porque o que acontece? Às vezes, algumas empresas, você está pleiteando um salário de R$4.000 e a empresa está pagando R$3.600, por exemplo. Mas quando você olha ali o pacote de benefícios, essa diferença de R$400, ela compensa. Porque o pacote de benefícios é tão atrativo, às vezes a empresa é perto da sua casa, que vale muito a pena. Você abrir mão, por exemplo, de R$400 em contrapartida da questão dessa diferença salarial. Então, sempre quando for responder, responde em faixa. Né? Por exemplo, numa situação como essa, se você falasse de 3.500 a 4.000, você estaria dentro desse processo. E o recrutador, na dúvida, às vezes se você vai topar ou não os 3.600, ele pega e reprova o seu currículo. E um outro ponto, que é esse terceiro passo, é você complementar a sua resposta, que foi o que você fez, falando que você está aberto à negociação ou a combinar. Então, como que seria uma resposta mais adequada? A minha pretensão é na faixa de R$3.500 a R$4.000, só que esse valor ele é negociável, eu estou aberto à negociação. Percebe a diferença do que você cravar só, a minha pretensão é R$4.000 e pronto, entendeu? Então você precisa ser um pouco mais maleável, um pouco mais flexível nessa parte, tá? De quando você for falar a sua pretensão salarial. Um outro ponto também ainda sobre esse tema de pretensão salarial é você também tomar esse cuidado de quando você for falar o seu salário, você tomar essa preocupação do regime de contratação, porque hoje em dia você percebe que tem algumas vagas que são PJ. Vocês receberam propostas de regime PJ? Então, não toma cuidado. Porque isso, por exemplo, o salário que se paga em PJ não é o mesmo salário de CLT. Porque o PJ ele só é o salário e pronto. Entendeu? É o salário e você não tem benefícios. Então,
Uma quantia que muitas empresas, que muitos candidatos fazem é praticamente dobrar. Então, se a sua pretensão é R$ 2.000 como CLT, PJ tem que ser uns 4, porque não tem benefício, entendeu? Então precisa ser uma... Não é uma regra, lembrando que isso não é uma regra, você não precisa se cravar nesse ponto. Você avalia a proposta, porque às vezes tem algumas empresas que oferecem vaga PJ Eles oferecem benefícios. e oferecem também, benefícios, entendeu? Então precisa ser fiel a esse número que eu falei, mas óbvio que um valor PJ não é o mesmo salário de um CLT. Tá? Então é tomar esse cuidado também com a questão do regime de contratação. Tá? Edgar, uma pergunta. Assim, como eu falei para você, eu trabalho na parte de pintura e estou tentando entrar na área de tecnologia, né? O que me indaga bastante assim é assim, eu tinha um salário para um pintor alto, eu ganhava em torno de R$ 5.000. Tá. Só que às vezes eu me candidato a uma vaga na área de tecnologia muito inferior a esse valor. E a pessoa vai me indagar. Como eu devo reagir nessa situação? Como eu me portar nessa situação? O primeiro ponto é você não usar o seu salário como pintor como referência para falar da sua pretensão salarial. Por mais que você tenha um custo de vida ou algo que esteja adaptado com a sua última remuneração, pense o seguinte, você está começando do zero numa nova área. Então, se você usar o seu salário como pintor como referência, as pessoas talvez se assustem um pouco. Você tinha um salário de R$ 5.000, você está pleiteando uma vaga em nível júnior na área de TI, que o salário, com certeza, ele é um salário inferior. Sim. Então, essa parte de pesquisar quanto que está se pagando para aquela vaga que você vai se candidatar, ela é crucial nesse processo. Você entender que quando você faz uma transição de área, um dos primeiros fatores que você precisa tomar cuidado, que você precisa se adaptar, é esse recuo de remuneração. Sim. Isso vai acontecer, porque você era especialista dentro de uma função, você entrou dentro de uma outra área e você vai estar começando praticamente do zero. Então, nesse ponto, quando você for responder essa questão da sua pretensão salarial, é usar essa regrinha, pesquisar quanto que está se pagando para aquela posição no porte da empresa que você está buscando e na cidade onde você está buscando, responder a sua pretensão salarial em faixa e concluir essa resposta falando que é a combinar. E se o recrutador perguntar para você, mas qual foi seu último salário? Exatamente isso. Ok, você vai falar que você tinha o seu último salário como pintor era na faixa de R$ 5.000, mas você entende que agora, como você fez essa transição para uma nova área, e você está disposto que a questão da experiência é algo mais importante do que a própria questão da remuneração, você está disposto a ter esse recuo de salário nesse primeiro momento. Tá? Então, é dessa forma que você precisa justificar. Entende uma coisa, para o recrutador se sentir seguro, quando você passa de uma transição de área, você precisa dar muito clareza de você destacar o que te interessou naquela vaga. E o grande fator aqui que você vai enfatizar é esse seu interesse em ingressar numa área nova. Você precisa demonstrar com um brilho nos olhos, com realmente a vontade que você tem de ingressar na área de TI, que essa questão de remuneração é algo secundário para você. Quando você consegue passar isso de uma forma segura, que a sua prioridade não é só a questão da remuneração, em si a sua experiência profissional, de você pegar, do conhecimento em si, você vai perceber que essa resposta vai ficar mais tranquila para você dar no momento de entrevista. E aí muitas pessoas me perguntam, Edgar, depois do objetivo, vem a formação acadêmica ou a experiência profissional? Primeiro que depois do objetivo você tem que colocar o resumo, não é nem a formação acadêmica e nem a experiência profissional. Tá? Então vem o objetivo, logo depois do objetivo vem o resumo. Depois do resumo, aí é o que muitas pessoas também perguntam. É a formação ou a experiência profissional? E a resposta é, depende. Por que depende? Qual é o exercício que eu faço com todos os clientes aqui da consultoria? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, analisa o seu currículo e o seu perfil perante os outros candidatos no mercado. Qual que você acha que é o seu diferencial comparado a esses profissionais do mercado? O que você acha que te destaca frente aos demais profissionais? É a sua formação ou é a sua experiência profissional? Dependendo da sua resposta, se você acha que a sua formação ela é um diferencial, a formação vem primeiro, depois vem a experiência profissional.
Se você achar que é a sua experiência profissional, então vem a experiência profissional primeiro e depois a sua formação acadêmica. Entendi. Tá? Então isso você tem que ir jogando de acordo com a sua, com o seu nível de diferencial do mercado. No seu caso aqui especificamente, esses cursos que você colocou aqui, da For Linux, como o seu interesse é na área de TI, os cursos eles têm que vir primeiro do que a formação e primeiro do que a experiência. Na área de TI isso é muito comum. Você tem profissionais que são certificados, que são certificações que são pouquíssimos profissionais que têm esse tipo de certificação, e o candidato deixa lá para o final. Isso é um erro. Porque se é uma certificação que ela tem uma validade, tem um diferencial no mercado, você precisa colocar lá no topo do seu currículo. Você precisa dar um destaque muito grande. Assim como a questão do inglês também. O inglês hoje tem um apelo muito grande das empresas. Então lá no resumo, na parte inicial, na primeira linha do seu resumo, quando você for construir, se o seu inglês ele for avançado ou fluente, você já precisa destacar ele lá na primeira linha. No caso da certificação, segue a mesma linha. Se você tem uma certificação que é uma certificação diferenciada no mercado, ela precisa ser destacada. Então aqui no seu currículo, o ideal aqui é você já colocar a questão dos cursos ali esses cursos que você tem já logo no topo, tá? Depois do seu resumo profissional. Vamos falar aqui sobre a questão do resumo. O resumo do seu currículo, você percebe que aqui ele está profissional com mais de 10 anos trabalhando com manutenção predial e pintura industrial. Então você percebe que a questão do resumo ele já começa destacando a experiência que você tem, mas que não é uma experiência que está relacionada à área que você deseja, entendeu? Então, o ideal é você sempre começar o seu resumo correlacionando com o objetivo que você está buscando. Então, por exemplo, se o seu objetivo é na área de TI, você precisa começar a destacar ali, profissional da área de tecnologia da informação, com experiência em tal, entendeu? Então, começar destacando o seu resumo relacionando com o seu objetivo profissional. Então não adianta você colocar lá o objetivo área de TI, sendo que o seu perfil aqui, você colocou aqui a parte de manutenção predial, pintura industrial, tudo isso, entendeu? Então precisa estar relacionado ao seu objetivo. Um outro ponto que a gente estava conversando é a questão das palavras-chave. E as palavras-chave elas precisam vir exatamente dentro do resumo. Então o que acontece? Para toda a construção do resumo, você precisa selecionar uma média de 10 palavras-chave. O resumo ele tem que ficar mais ou menos ali de 5 a 8 linhas, mais ou menos, e você tem que inserir ele dentro do seu currículo com umas 10 palavras mais ou menos. Por que essas palavras-chave elas são extremamente importantes? Hoje, aquilo que eu estava comentando com vocês, o recrutamento está sendo feito, principalmente nessa parte inicial, por robô. Então, se você não posiciona essas palavras-chave no seu currículo de uma forma adequada, ou no lugar adequado, ou na quantidade adequada, a tendência é que você não saia dentro desses filtros que são feitos de forma automática, que são configuradas dentro desses robôs. Então é por isso que vocês hoje se deparem, não sei se isso já aconteceu com vocês, de vocês fazerem candidatura numa vaga e minutos ou horas depois já vir uma recusa. Sim. Que... Entendeu? Que o seu currículo ele foi reprovado. Você poderia se encaixar na vaga, mas por não ter as palavras-chave, você não entrou. É isso. É isso que acontece. Então, por isso que é importante vocês selecionarem essa quantidade, que eu coloco uma média de mais ou menos 10 palavras-chave dentro do próprio resumo mesmo, e colocar essas palavras no lugar e na quantidade adequada dentro do seu currículo, para você não ser eliminado por esses robôs no processo de filtragem de currículo, tá? E aqui no seu caso, talvez faltou explorar um pouco mais essas palavras-chave, entendeu? Então pega, por exemplo, esse exercício que eu falei, de mapear umas 10 vagas que são vagas dentro do seu perfil. Muito bom. Vê essas palavras, quais são as palavras que estão se repetindo e embute elas aqui dentro do seu perfil, do seu resumo, tá? Lembrando que assim, com integridade, só vai colocar essas palavras se realmente você tiver experiência e conhecimento nesse ponto, tá? Tudo bem? E aqui, por exemplo, tá com o nome de perfil, né? O ideal seria resumo mesmo, tá?
Ó, pois é, tá vendo? Aqui na parte de qualificações tem muita coisa legal aqui, ó. Linux, Red Hat, CentOS, servidores, WebSphere, Apache, tudo isso é palavra-chave, entendeu? O banco de dados, parte do MySQL, tudo isso é palavra-chave, que dá para você pegar e colocar dentro do seu resumo. E essa parte está lá embaixo, na parte de qualificações, entendeu? Então, talvez se você tivesse colocado lá, na parte do topo do currículo, junto com o resumo, poderia ser que você tinha até um resultado um pouco melhor, né? Um pouco maior em relação a algumas aplicações que você fez. Tá? Bom, vamos para a parte final aqui do currículo, que é a experiência profissional. Aqui na parte da experiência profissional é onde eu identifiquei aqui que existe um gap muito grande aqui, porque o que acontece? Você colocou o nome da empresa, colocou o cargo, mas você esqueceu de colocar as principais atividades. Então, o que acontece aqui nesse caso? Toda e qualquer experiência profissional, você precisa colocar o nome da empresa, a função, o período que você trabalhou lá e as principais atividades. Essa parte da experiência que eu queria comentar com você. Eu coloco a experiência, mesmo não tendo trabalhado na área de tecnologia. Essa experiência você precisa colocar porque você não tem nenhum outro tipo de experiência na área. Então você vai colocar essas experiências, só que você não vai destacar isso no currículo. Por isso que eu não coloquei. Então, o que você vai fazer? Eu coloquei os nomes para não destacar. Nesse caso, o que você tem que fazer aqui nessas situações? É pegar aquele exemplo que a gente estava conversando um pouco antes. Pegar essa sua experiência que você teve num laboratório, seja da área de TI, e colocar essas atividades que você fez. Seja desenvolvendo um site, seja desenvolvendo um software, seja desmontando e montando uma máquina. Essa atividade, por mais que ela seja uma atividade informal, que você, por exemplo, não teve um vínculo empregatício, não fez isso através de empresa, mas você fez em casa ou com uma outra pessoa, ela não tem problema você mencionar isso no currículo. Né? Então você vai colocar ela no topo, ali, esse seu projeto que você fez, mesmo sendo um projeto informal, coloca ela no topo e destaca. É esse projeto que você vai destacar dentro do seu currículo. E essas outras experiências que não são da área de TI, você deixa ela lá embaixo, não precisa dar tanta ênfase. Mas esse projeto que você fez, você tem que colocar exatamente esse projeto você destaca no resumo? Não, na experiência profissional. Na experiência. Você pode colocar como experiência profissional. E lá no momento da entrevista, você fala que foi um projeto que você fez um desenvolvimento de um software, que você montou um laboratório em casa mesmo, você tem a oportunidade de colocar isso no momento da entrevista, tá? Você falar isso no momento da entrevista. Então aqui era explorar um pouco mais a questão da experiência profissional. Tá legal? Ok. Bom, acho que no seu caso é isso, Caio. Tranquilo? Bastante. Uma folha e meia já. Agora vai ser mais rápido porque a gente já entrou em algumas questões mais introdutórias e a ideia é fazer um resumo aí do que a gente já falou, porque agora a gente pegou de ponta a ponta e entrar dentro das questões principais. Então aqui o seu endereço aqui está o endereço completo, segue exatamente a mesma linha, colocar o nome do bairro só. E um outro ponto que é importante você tomar cuidado, eu estou vendo que está aqui, por exemplo, Vila Sueli. É provável que ninguém conheça esse bairro, não é um bairro tão conhecido. Então o ideal é você colocar, por exemplo, como é o município de Ribeirão Pires, colocar, por exemplo, Ribeirão Pires, São Paulo, ou São Bernardo, São Paulo. Não colocar o bairro. O bairro não. No caso de São Paulo, a gente poderia separar, por exemplo, por zona? Tipo, Zona Sul, São Paulo? Você pode complementar com Zona Sul, mas não tirar o bairro, entendeu? O fato de você colocar essa parte regional... Por exemplo, eu acho que meu bairro também é muito conhecido, até porque como eu moro pra cá, não é todo mundo que conhece. Às vezes eu faço entrevista mais da Paulista, Centro, Olímpia, e as pessoas perguntam, né? Você pode colocar o nome de um bairro mais conhecido. Eu sempre faço esse exercício. Então, por exemplo, aqui dentro aqui é o centro empresarial. O nome do bairro aqui é Jardim São Luís. A gente está dentro do centro empresarial. Mas quando a pessoa fala Jardim São Luís, tem muitas pessoas que não conhecem. Mas se eu falar para vocês Santo Amaro, aí todo mundo conhece, entendeu? Então, se você morar num bairro que não é um bairro muito conhecido, você perceber que está encontrando dificuldade isso na entrevista,
coloca o nome de um bairro um pouco mais conhecido que é No caso, nem próximo. Ribeirão Pires é conhecido direito, então nem o bairro, então. Então, por isso conheço, eu que, moro lá perto. então, por isso que é importante colocar só Ribeirão Pires, tá? A questão do celular aqui tá perfeito. O e-mail também tranquilo. A URL do seu LinkedIn ela não está personalizada, então você percebe. E aqui, ó. A URL do seu LinkedIn ela tem alguns números. Então, o que é o ideal aqui você fazer? É você entrar dentro do seu LinkedIn e tentar uma combinação aqui do seu nome e o seu sobrenome só. E tirar essas informações aqui. Aí você precisa ver se não tem uma outra pessoa que tem o mesmo nome e sobrenome que o seu. Isso que eu fiquei na dúvida, por isso que eu coloquei dessa forma, porque tem outra Daniela Guiar Silva no LinkedIn. Então, você pode fazer alguns testes. O que você pode fazer? Colocar a Guiar Daniela ou colocar alguma outra nomenclatura, entendeu? Então, mas só que no LinkedIn Inverter. ficar do jeito que tá. E aqui que eu vou alterar? Na verdade, você vai editar lá no LinkedIn e LinkedIn. depois trazer pra cá. Senão não acho. Senão ele não vai achar. E colocar como se fosse um hiperlink aqui, entendeu? Entendi. Então você editar. Tenta fazer algumas combinações. Tá. Se você colocar, por exemplo, o seu nome e os seus dois sobrenomes, com certeza não vai ter. Mas o importante é você tirar essas letras e números aqui, tá? Questão do objetivo tá perfeito. Você colocou aqui atuar na área de recursos humanos. Excelente. Bom, a questão do resumo, acho que já ficou claro aqui que precisa dar uma complementada um Sim. pouco melhor, né? Aham. Você precisa aí mapear as palavras-chave. O exercício é exatamente aquilo que eu estava falando pro Caio. Pesquisa 10 vagas que você tem No caso, interesse. você tinha comentado da gente não colocar as competências comportamentais, né? A parte Sim. comportamental, focar mais na parte de resultados. Aí você falou o que a gente fez, as realizações que a gente teve nos empregos anteriores. Essa parte entra aí, então? por No exemplo? resumo? É, Não, ela vai embaixo da descrição das atividades. tá. De você descrever de cada posição. Quando a gente fala que é um ponto extremamente importante, se eu fosse assim, falar dos dois pontos mais importantes de um currículo, o primeiro é palavra-chave e o segundo é você trabalhar as principais realizações. O que são as principais realizações? É você falar dos resultados que você obteve nas empresas que você passou. Então, hoje em dia, os recrutadores eles não querem saber o que faz um analista de TI. Ele sabe, se ele colocar na internet, ele vai saber o que faz um analista de TI. Mas ele quer saber exatamente quais foram as principais realizações que você teve como analista Mas de aí TI. seriam realizações pessoais, assim, individuais, ou em equipe, ou... não sei. O que você vai fazer é o seguinte: existe um conceito que é um conceito chamado CAR, contexto, ação e resultado. Para você fazer a construção das principais realizações que você teve dentro de uma empresa que você passou, você vai utilizar esse conceito que eu falei. Contexto. Qual que é o contexto que você estava inserida? Então, por exemplo, eu entrei dentro de uma empresa para atuar como um analista de TI, por exemplo. Esse é um contexto, né? Então, contrataram para você ajudar dentro de um atendimento de uma fila de chamado. Então, a empresa estava com dificuldade em fazer o atendimento de chamados e eu entrei para ajudar, para melhorar essa questão da fila dos atendimentos. Esse é o contexto. A ação. Qual foi a ação que você tomou? Então, quando você entrou dentro da função, você percebeu que, através de uma melhoria de um processo lá, por exemplo, de alguma mudança de um processo, de você inserir alguma atividade adicional ali, que você teve essa percepção, você propôs para o seu gestor ou para a empresa que você estava trabalhando fazer a mudança de algum processo. Então foi uma ação que você tomou. Dentro dessa ação que você tomou, isso gerou algum resultado. Então, por exemplo, antes a fila de atendimento era 90%, né? A demora, por exemplo, no atendimento. E com essa ação que você tomou, isso caiu para 80%. Então, contexto, ação e o resultado que isso foi gerado, tá? Vou dar um outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Quando você fala de principais realizações, um exemplo meu. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma empresa que lá eles tinham um problema muito grande na utilização de copo descartável. E quando eu entrei para assumir a área de RH, uma das primeiras iniciativas que eu tive, né, enxergando esse contexto que eles estavam tendo um gasto excessivo com copo descartável, a primeira ação que eu tomei falei, bom, vamos implementar uma ação onde a gente
vai disponibilizar para todos os funcionários o uso de caneca e de squeeze. Então essa foi a ação que eu tomei. Com essa ação, teve uma redução, na época, se eu não me engano, era de, eu não sei quantos R$1.000, mas era um gasto muito excessivo, um copo descartável. Dentro dessa ação que eu tomei, isso reduziu em praticamente 30%, 40% o custo da empresa. Essa porcentagem, ou a gente pode colocar isso no currículo? Pode. Se você se sentir confortável de colocar essa informação, não tem nenhum Ou problema. se não, se for o caso, falar só na entrevista. Ou você pode falar na Em entrevista. valores ou porcentagem. Se for um dado confidencial, por exemplo, tem um cliente que eu atendo que ele é da área bancária, ele não pode abrir algumas informações disso no currículo. Mas se for alguma informação confidencial, você pode trazer isso na entrevista, se você não se sentir confortável em colocar isso no currículo. Mas, normalmente, em dados percentuais, não tem muito essa questão de sigilo, você pode colocar essa informação. Então, voltando a esse exemplo que eu dei, desse projeto sustentável, essa ação sustentável que eu fiz, eu falei do contexto, que a empresa ela tinha um gasto excessivo com copo descartável. Falei da minha ação, que eu tomei, que foi um projeto para implementar o uso de xícara, de caneca e de squeeze, e o resultado que isso gerou. Teve uma redução de 20% a 30% no custo da empresa com a utilização desses suprimentos. Isso para você expressar no currículo, você colocaria assim, redução de tantos por cento através do projeto tal. Para você Assim. colocar essa construção no currículo, você faz o seguinte, você começa falando do que você fez, da ação. Então, por exemplo, responsável por implementar a iniciativa sustentável com a compra de canecas e squeezes, trocando por copo descartável, gerando uma redução de 20% no custo de suprimentos da empresa. Então é dessa forma que você colocar. Esses tópicos eles precisam vir de 2 a 3 linhas mais ou menos e explanar essas principais realizações. Quando você fala de atividades, quando você vai colocar as atividades ali embaixo do seu currículo, você não vai colocar somente o seu job description, o que você fazia lá. Você precisa colocar quais eram as suas principais realizações da atividade que você fez. E nunca só as atividades especificamente, você tem que colocar as principais realizações. E essas principais realizações precisam ser dados quantitativos, você precisa colocar em números, seja em percentual, seja em ordem numérica ou em ordem monetária. Tá? Então pode ser reduzir em 25% o custo da empresa, né, o custo do departamento, pode ser em ordem monetária, consegui economizar R$3.000, aumentei em R$5.000 o custo, entendeu? Então, tudo isso você tem que colocar no currículo, em ordens, em informações quantitativas, que isso dá um embasamento um pouco maior ali na questão suas atividades, tá? Então, de forma bem objetiva é isso, é você tomar esse cuidado de não colocar somente as atividades, e sim colocar essas principais realizações. Então, é isso. No seu caso, as atividades, elas estão muito bem descritas, não tem nenhum... Assim, Falta mais a parte do resultado. Os resultados. Né? O que eu coloquei aqui, que não é um resultado, mas era uma participação que eu tinha, que era a parte de motivação e bem-estar corporativo. Mas você colocou alguma informação qualitativa? Não, coloquei só que eu fazia parte. Qualitativa não, quantitativa? Não, né? Não. Então, uma outra pergunta. O meu cargo anterior era analista de risco júnior. tá. Só que era da área de seguros. Analista de risco, eu estava vendo, tem outras coisas ligadas à analista de risco. Isso pode dificultar porque seria na área de seguros, que seria mais uma opção que eu estaria procurando. Vale eu mudar para analista de seguros ou não? Não tem nenhum problema. Essa pergunta que você fez, inclusive, é uma pergunta muito comum que muitos profissionais me fazem esse tipo de questionamento. Ah, Edgar, eu preciso ser fiel exatamente ao que está na minha carteira de trabalho? Não, não precisa. Porque o que acontece, principalmente para pessoas que exercem cargo de gestão? Às vezes a pessoa, ela está lá no registro da carteira como analista, só que na prática ela faz trabalho de coordenador. E aí o que acontece? Ela sai da empresa, vai buscar a recolocação, ela quer voltar exatamente para fazer o que ela fazia antes, só que lá na empresa ela saiu como analista e ela quer ser coordenador. E aí o que acontece? Ela fica nessa dúvida, coloco analista ou coordenador no currículo. Você vai colocar o que você fazia, você não precisa ser fiel à carteira de trabalho. Mas isso não pode ser um impeditivo na hora de... Mas como assim você está falando que você tá coordenador e na sua carteira não? Na entrevista é exatamente o momento para você justificar isso.
Tá? Porque acho que existem muitos casos, como era no meu, que questão salarial. Na carteira um valor e fora outro. Que não é correto, mas acontece muito nas Sim. empresas, né? Exatamente. Então é isso. Questão de júnior, pleno e sênior era a mesma coisa, porque eu fiquei júnior por 5 anos, só que o meu trabalho não era de júnior. Não tem problema. Você pode, por exemplo, quando você for colocar o analista de riscos ou analista de seguros, você não precisa complementar com júnior, pleno, sênior. Você deixa sem. Tá. Entendeu? Então você coloca analista de seguros só, sem júnior, pleno, sênior. Certo. Porque é o que acontece, tem muitas empresas que infelizmente utilizam essa, vamos falar, uma manobra que deixa a pessoa como analista ou como um júnior e a pessoa faz uma atividade bem superior para não dar pagamento salarial, para não ter esse incremento de remuneração. Sim. Então não tem nenhum problema, você não precisa ser fiel. O currículo em si, ele não é aquele tipo de documento que precisa ser fiel 100% à carteira de trabalho. Não um documento que você vai reconhecer firma, vai validar a assinatura, nada disso. Então você vai colocar efetivamente o que você fazia. Você não precisa ser fiel 100% à carteira de trabalho. Tá? Então no seu caso é basicamente isso. As atividades estão muito bem descritas, só ficou faltando você colocar as suas principais realizações. Depois eu vou mandar para vocês um formulário que eu utilizo para construir currículos. E lá nesse formulário vai ter exatamente esses três pilares que eu falei para vocês, para construir uma principal realização. Contexto, ação e resultado. Você vai perceber que vai ficar bem mais fácil para vocês construírem essa parte das principais realizações. O que mais? Deixa eu te perguntar. Essa parte, já pulando, tirando a parte profissional, eu coloquei educação e formação, ficou depois. Tá a formação bom. foi em 2010. E aqui na parte de idiomas, sou formada em inglês avançado, e eu fiz 2 vezes intercâmbio. Tá bom? É nesse campo mesmo que eu coloco. Eu preciso colocar o nome da escola que eu estudei, porque uma eu estudei e a outra não. Não, primeiro ponto aqui, a questão do idioma, como o seu inglês é avançado, ele precisa ser destacado. Lá no topo do currículo, inclusive. Acho que eu não coloquei no resumo. Vamos dar uma olhada lá para ver. Não. Então, pois é. Então, esse já é o primeiro ajuste que a gente precisa fazer. Quando o inglês ele é avançado ou fluente, principalmente por apelo que tem no mercado, ele precisa ser colocado lá no topo, já no começo do currículo. Porque A mesma coisa na carta de apresentação, se for o caso. na carta de apresentação também é a mesma coisa, quando uma empresa pedir essa parte. A questão do intercâmbio também. Então, como que eu começaria um resumo de currículo no seu caso? Profissional da área de recursos humanos, com experiência há 3, 4, 5 anos, com inglês avançado, tendo feito o intercâmbio nos Estados Unidos por X tempo. Aí posso juntar, no caso, os dois? Pode, para deixar mais objetivo. Tá. Aí, ao invés de você colocar San Diego e Boston, que é indiferente, coloca só os Estados Unidos. Tá. Respondendo a outra pergunta que você fez, não precisa mencionar o nome da escola, não tem problema não. É só você falar que você fez o intercâmbio. Percebe uma coisa, existe uma vaga de analista de recursos humanos, você está exatamente dentro do escopo, eles estão precisando de uma pessoa que tenha um inglês avançado, estão com dificuldade de encontrar candidatos que tenham esse nível de fluência. Qual que você acha que é a possibilidade, quando eles começarem a ler o seu currículo e ver que você fez intercâmbio e você tem o inglês que eles estão precisando? Na hora eles vão falar, opa, achei a candidato para vaga. Entendeu? Tá. Aqui tá colocado certo. Aqui nessa parte de Sim. tá? Não, você não Ok. precisa tirar dessa informação, Tá. você só vai pegar E adicionar lá no... e adicionar lá em cima. Tá. Tá. Mais. Aí cursos, ok. O curso está na parte certa, no final mesmo. E eu coloquei essa parte de trabalho voluntário como último. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, o trabalho voluntário ele fica realmente no final e é sempre bom mencionar. Qualquer tipo de trabalho voluntário que vocês fizerem, isso conta bastante no currículo. Principalmente se vocês estão pleiteando vaga em nível de gestão ou vaga em níveis que você precisa fazer um trabalho que uma das competências exigidas é a parte de trabalho em equipe. Então, esses trabalhos voluntários, eles são muito bem vistos no currículo e vocês precisam destacar o que vocês faziam lá, qual é a instituição que você ajudava, como que era feito o trabalho, de forma bem resumida, mas é muito importante colocar trabalho voluntário. Tem muita gente que tem essa dúvida. Eu sou super a favor e tenho que colocar mesmo. Principalmente para quem está começando no mercado. Eu recebo muito currículo de profissionais que estão começando, dando um pontapé inicial no mercado de trabalho e que não tem nenhuma experiência. Nesses casos, a melhor forma de você
não deixar o seu currículo muito cru, muito vazio, é colocar trabalhos voluntários. Então vamos pegar aquele jovem que está com 17, 18 anos e está começando no mercado agora e não tem nenhuma experiência profissional. Vai fazer trabalho voluntário. Isso ajuda muito a você ter uma penetração no mercado, você adquirir uma experiência, desenvolver algumas competências e as empresas gostam disso. Então, para quem está começando no mercado, que não é o caso de vocês, mas estou trazendo para exemplificar essa questão do trabalho voluntário, é muito importante você ter colocar essa informação no currículo, porque valoriza bastante. Tá? Tudo bem? Bom, no seu caso é isso. O currículo em si ele tá com 2 páginas, está bem descritos aqui as atividades, tem o nome do banco, tem o nome dos bancos, consultorias que você trabalhou, as atividades, está muito bem descritos. Não tem nenhuma Eu teria ressalva mais nesse um lugar, ponto. mais um lugar para colocar que eu teria trabalhado. Compensa ou não? Mas por que você não colocou esse lugar aqui? Por medo de ficar muito extenso o currículo. Ah, legal. Essa é uma dúvida que muita gente tem e me perguntam, principalmente para profissionais que já têm uma experiência um pouco maior no mercado. Ah, Edgar, eu já trabalhei em 7 empresas, em 8 empresas. Quantas empresas eu devo colocar no currículo? Eu sempre uso uma regrinha de ou colocar as 3 últimas ou as 5 últimas empresas. Então, se você trabalhou em, por exemplo, as suas 3 últimas experiências foram as experiências mais relevantes da sua carreira, e você trabalhou em 4 ou em 5, coloca só as 3 últimas. Se você trabalhou em 7, em 8, coloca 5 últimas. Nunca coloque mais de 5 experiências no currículo, porque senão ele fica muito extenso. Pega as 5 últimas e 5 mais relevantes e coloca lá no currículo. Eu já recebi currículo de pessoas que colocaram 10. Primeiro, o currículo fica muito extenso. Segundo, passa uma sensação de instabilidade, que você ficou pulando muito de um emprego para o outro. Então, nunca passar de 5 empresas. Tá? Percebeu que você tem 4 experiências, mas as 3 últimas foram as mais relevantes, não tem problema colocar só as 3 últimas. Lá no momento da entrevista você justifica. Fala, olha, eu trabalhei antes disso, mas era uma experiência um pouco... não era tão relevante assim para a área. Entendeu? Então, é sempre colocar ou as 3 ou as 5 últimas experiências, para o currículo não ficar muito extenso. Tá? Bom, vamos entrar aqui no currículo da Paloma, que aí pode ser que surja aí algum outro questionamento. Vamos lá, Paloma, no seu caso. Ó, a URL do LinkedIn está personalizada, está perfeito. Só o telefone que eu inverteria, tá? O primeiro telefone residencial e o segundo celular, inverte essa posição aqui dos dois. O seu currículo está sem o bairro, então é importante você colocar. Então, por exemplo, nessa região aqui, coloca Santo Amaro, não tem problema. Que tudo abrange Santo Amaro, entendeu? Então você pode colocar Santo Amaro, São Paulo, SP. No seu caso, como você não tem filhos, é até um diferencial para você colocar isso. Tá? De novo, gente, não é preconceito com quem tem filhos, tá? Mas é um diferencial, Mas a né? gente informa o quê? Sem filhos? Do jeito que tá aqui, ó. Tá bom? É até um diferencial. Então pode manter a informação do jeito que está aqui. O e-mail também ok. Os dados pessoais, perfeito. Ótimo. Objetivo também, excelente. Área financeira. Resumo, talvez eu exploraria um pouco mais. Ele está aqui com mais ou menos umas 4 linhas. Eu vi que você colocou aqui os usos da ferramenta Trello. Você tem conhecimento em algum software de financeiro, alguma coisa assim? Esse Sage Business e o Zero Paper. Legal. Se você perceber, por exemplo... Eu tenho percebido que nas entrevistas, assim, a maior dificuldade, eles perguntam se eu uso o SAP. Aí assim, nossa, mas eu já trabalho há muitos anos como analista e não uso o SAP. Que as empresas que eu trabalhei eram empresas pequenas e acabavam não utilizando. Então, sei que é um diferencial, assim. O que você pode fazer para resolver esse problema? Nessas situações, quando você não tem experiência numa determinada competência técnica que eles estão pedindo, ao invés de você falar que você não conhece, são 2 formas de você resolver esse problema. Primeiro, você buscar algum conhecimento teórico, seja através de curso, curso em alguma plataforma, curso em alguma instituição, enfim. Você buscar um conhecimento teórico, ao invés de você falar, eu não conheço SAP, você fala, não, eu tenho um conhecimento, eu venho estudando sobre o tema, eu tenho um conhecimento teórico sobre o SAP. Lá dentro do curso ou
da faculdade que eu fiz, a gente montou um laboratório, entrou dentro do sistema, utilizou. Então essa é a primeira forma, você buscar um conhecimento teórico, ao invés de você responder que você não conhece, que você não tem experiência, você responder que você tem um conhecimento teórico naquele assunto. A segunda forma de você resolver esse problema, da questão de você não conhecer o SAP, é você mencionar que você trabalhou com alguém ou você buscar o conhecimento com alguém que já tenha atuado com SAP. Então, por exemplo, tenta buscar dentro da sua rede de contatos alguém que trabalhe com SAP. E pede para a pessoa, para um dia você passar lá na empresa dela, entrar dentro do sistema, logar, pedir para ela mostrar para você, entendeu? Pega uma empresa menor, uma empresa que tem essa facilidade de você conseguir passar um dia do lado de uma pessoa da área financeira e comece. Porque na entrevista, quando você for questionado se você tem conhecimento em SAP ou não, você vai falar dessa experiência que você teve. Olha, não cheguei a atuar na prática, mas eu passei 1 ou 2 dias com uma pessoa dentro do SAP, entrei, loguei dentro do sistema, vi como que era, como funcionava. Eu não estou falando que você fazendo isso, você vai conseguir driblar essa questão desse questionamento, mas percebe que é muito melhor do que você responder que você não conhece nada, que você tem um conhecimento zero? Eu já consegui recolocar um cliente aqui dentro de um trabalho que nós estamos fazendo na consultoria, exatamente com essa estratégia. Então, por exemplo, ele estava buscando uma recolocação na área de programação, ele queria entrar dentro da área de Python, que é uma das linguagens de programação, e aí o que ele fez? Ele foi fazer um curso de Python, buscar conhecimento teórico nesse tipo de linguagem. Fez lá todo o curso, se preparou, se capacitou, e na entrevista ele deixou claro, falou, eu não tenho conhecimento prático, mas eu fiz 2 cursos aqui em linguagem de programação Python, e nesses cursos eles montaram um laboratório, a gente teve uma situação real mesmo do dia a dia que me capacita e me ajuda a entrar dentro de uma posição que existe esse tipo de conhecimento e eu me sinto confortável em atuar. Sim. Olha a diferença da resposta. De perguntar, você conhece? Não conheço. Então, assim, é muito vago a resposta. Então, essa parte do SAP, ela te ajuda bastante. Tenta buscar algum curso, alguma coisa. Se você entrar em algumas plataformas, você consegue pegar um curso, não sei se é barato ou caro, mas essa é uma alternativa para você fazer, ou você buscar alguém que conheça o software, né? Essa parte do SAP, que eu sei que para a área financeira é muito importante. Eu percebo que é muito frequente nas entrevistas essa pergunta, se eu já tenho conhecimento, se eu usava com frequência essa ferramenta. Legal. E a parte do Excel, como é que tá o seu Excel hoje? Que eu sei que para o financeiro é crucial isso. Acho que eu estou num nível intermediário, já foi bem mais avançado, agora estou num nível intermediário. Como na última empresa usava, mas não usava tantas tabelas dinâmicas, era mais simples. Então, como não usava com tanta rotina, acho que acabei esquecendo um pouco. Tenho curso de Excel avançado, porque acho que nessa área sempre é importantíssimo. Porque o Excel ele segue a mesma linha do inglês. Se você tem um conhecimento avançado no Excel, é muito importante você já destacar ele aqui no seu resumo. Eu coloquei ele só embaixo. Então, é importante você destacar ele no seu resumo, porque para a área, principalmente para a área financeira, algumas áreas que utilizam bastante o Excel, você precisa dar esse destaque. Você vai perceber que eles vão aplicar um teste, ou eles vão perguntar seu nível de conhecimento no Excel, tá? Mas a questão de palavras-chave aqui está bem contas para pagar, contas a receber, planejamento, talvez incrementar um pouco mais aí a questão de mais palavras-chave, fazer aquele exercício da pesquisa das 10 vagas, tá? E colocar aí mais ou menos umas 5 a 7 linhas mais ou menos do seu resumo. Bom, a questão da sua formação acadêmica aqui, ok. E as experiências, quando você for colocar a experiência profissional, dê sempre preferência para listar suas experiências em tópicos. Por quê? Você colocando a sua experiência profissional em tópicos, isso de uma certa forma torna a leitura mais agradável. Então, quando você coloca muito texto, às vezes eu recebo o currículo de alguns candidatos que eles colocam em texto corrido e colocam umas 10, 15 linhas. Dá um sono ler aquilo. Então, se você coloca em tópicos, por exemplo, cada tópico, no máximo de 2 a 3, estourando 3 linhas, coloca de 5 a 8 tópicos, tá ótimo. Então, essa é a estrutura que você tem que fazer quando você for descrever a sua trajetória profissional embaixo de cada empresa.
escrever em tópicos e cada tópico mais ou menos de 2 a 3 linhas. Torna a leitura muito mais suave para quem está lendo, para quem está analisando o seu currículo. Muito melhor do que você colocar em texto corrido, tá? Bom, a questão dos períodos ok, os cargos também, dar uma complementada. Aqui, por exemplo, não tem o conceito que a gente estava falando das principais realizações, não tem nenhum dado quantitativo. E no seu caso, que é da área financeira, é mais importante ainda. Porque o que acontece? Você está totalmente ligado aos custos da empresa. E com certeza você já deve ter trabalhado em algum projeto que você ajudou a empresa a reduzir algum custo. Quando a gente fala de um conceito, de trabalhar esse conceito de competência, que tem muita gente falando dos principais resultados, principais realizações, como é que você constrói uma principal realização ou um principal resultado para você inserir no seu currículo? Você tem que pensar o seguinte: o que eu fiz na minha carreira que eu ajudei a empresa ou o meu departamento a reduzir custos, a ter um aumento de faturamento ou alguma política ou processo que eu inovei? São sempre esses 3 caminhos que você tem que pensar quando você for construir o seu currículo pautado nesses principais resultados. Redução de custos, aumento de ganho no faturamento que você ajudou a empresa ou seu departamento, ou alguma política ou processo que você inovou. Então é sempre exercitando isso. O que eu fiz que, ajudei a empresa a reduzir custos? Alguma coisa que eu tenha feito que ajudei a empresa de alguma forma a aumentar o faturamento dela. Ou alguma política ou processo que eu inovei que isso trouxe um resultado expressivo para a empresa. Sempre exercitando isso. Tá? E aqui realmente faltou dar um pouco mais de complementar algumas informações nesse sentido. E aí, de novo, colocar dados quantitativos, seja em ordem monetária, em percentual ou algum prazo de projeto ou de processo que você ajudou a reduzir. Tá? Bom, questão da formação complementar, ok. Inglês básico. Quando o inglês ele é básico, você não precisa colocar ele no currículo. Eu fiz, até estava no nível intermediário, mas como não pratica, então vai esquecendo, né? Então aí isso É um pouco duro falar isso, mas... A gente tem que estar com ele ali, né? Sempre... Dificilmente você vai encontrar uma vaga que tem um pré-requisito de inglês básico. Então, assim, é um pouco duro o que eu vou falar agora, mas é verdade. O inglês básico não precisa colocar no currículo. O inglês básico e não colocar é a mesma coisa, entendeu? Então, o inglês ele só deve ser colocado no currículo a partir do intermediário. Então, você colocar o seu nível de conhecimento básico não vai ajudar muito, entendeu? Então, se você tem do intermediário para cima, aí vale a pena colocar no currículo. Caso contrário, não precisa nem mencionar, tá? Bom, acho que é isso. A questão da formação, você acha que a sua formação ela é mais diferenciada do que a sua experiência profissional? Ou você acha que Eu acho que sim, porque eu terminei o MBA recentemente, então eu acho que está mais em destaque. Perfeito. Então tá certinho aqui da forma que você colocou. O que mais, Paloma? Você tem alguma dúvida? Algum ponto assim que a gente falou aqui que você tem alguma curiosidade? Acho que foi bem produtivo, então várias outras dúvidas que todo mundo tinha, acho que me ajudou bastante. Legal. Então vamos passar, só para a gente finalizar aqui, eu vou só dar uma passada aqui em algumas recomendações gerais e a gente finaliza, né, só para a gente fazer um repasse aqui. Então falamos sobre o endereço completo, telefone residencial, o e-mail informal, o URL do LinkedIn, foto, número de documento e idade, se possui filhos ou não, parte dos dados pessoais. Objetivo profissional. Sem objetivo profissional, sem objetivo profissional com mais de uma área ou objetivo com nomenclatura de cargos. Também falamos sobre essa questão do objetivo, que é sempre importante a gente trabalhar com o objetivo em nome de área ou, se souber a nomenclatura de cargo, colocar a nomenclatura. Resumo. Não ter o resumo no currículo ou ter um resumo sem palavra-chave. No caso de vocês, nenhum currículo estava sem resumo, mas é muito comum encontrar currículo sem resumo. O que faltou talvez é a questão das palavras-chave. Vai dar complementar um pouco mais. Sem período de atuação ou sem a função. A função não precisa ser exatamente o que está na CTPS. Falamos desse ponto também, que foi o caso que você trouxe. As principais realizações, falamos disso também, de trabalhar o conceito de competência, né, que é aquele conceito do CAR, trazer um pouco das realizações de vocês. Últimas 3 ou 5 experiências, falamos disso também. E o currículo, esse ponto é um ponto muito importante. É um assunto polêmico. Tem especialistas que defendem que um currículo pode ser mais de 2 páginas, tem especialistas que falam que precisam ser no máximo de 2 páginas. Eu estou no time que precisa ser no máximo em 2 páginas, e eu vou explicar o porquê.
Foi feita uma pesquisa de uma consultoria chamada Delayer, se eu não me engano, que o recrutador ele demora em média 6 segundos para avaliar um currículo. Então, eu fico pensando da seguinte forma, se o recrutador ele demora 6 segundos para avaliar um currículo, como é que ele vai avaliar um currículo de 4 páginas, por exemplo? O recrutador, quando ele recebe o seu currículo, a grande maioria faz uma leitura como se fosse uma leitura dinâmica. Ele vai pensando algumas, por isso que fala muito sobre a questão de palavra-chave, ele vai pensando algumas palavras-chave se tem ou não no seu currículo. É por isso que ele faz essa leitura de 6 segundos. Então, eu defendo que o currículo ele tem que ser no máximo em 2 páginas. Por mais que o profissional ele seja um profissional experiente, tenha uma grande trajetória profissional, é possível sim resumir um currículo em 2 páginas. De novo, eu não quero ser o dono da verdade, mas é uma metodologia que eu defendo. E a premissa que eu parto é exatamente essa. Se o currículo é analisado em 6 segundos, o currículo de 2 páginas atende muito bem esse tipo de análise. Tá? Falamos sobre a questão do inglês básico, pegamos o seu exemplo aí, e os currículos que têm sem data de previsão, conclusão, sem horário que está cursando faculdade. Para quem está fazendo faculdade, às vezes eu pego alguns currículos que está sem previsão de conclusão, ou sem horário que está cursando, isso também não pode. Você sempre precisa colocar o horário que você está fazendo e quando você vai concluir o curso. Tá? Vamos falar um pouco sobre envio de currículo em PDF e Word. Tem muita gente que me pergunta isso. Edgar, eu mando o meu currículo em PDF ou em Word? E aí eu vou dar uma explicação técnica para isso. O currículo, ele sempre precisa ser enviado nos 2 formatos, tanto em PDF quanto em Word. Por quê? Em Word, por que você precisa mandar o seu currículo também em Word, não só em PDF? Tem muito recrutador que utiliza o próprio Outlook para fazer busca e triagem de currículo dentro da ferramenta do Outlook. E aí o que ele faz ali dentro do Outlook? Ele coloca a palavra-chave dentro da caixa de e-mail. E se você mandar o seu currículo só em PDF, essas palavras-chave, elas não são buscadas, elas não buscam dentro de currículo em PDF. Nossa, não sabia nunca. Eu tava mandando só em PDF também. Pois é. Então, o interessante, aí eu vou falar depois do PDF, mas só pra gente finalizar a questão do Word, é você mandar o seu currículo em Word, porque nessa triagem que é feita, eu não estou falando que muitos recrutadores fazem isso, esse não é o caso, não é o número, mas se você manda o seu currículo em Word, ele aparece nas buscas também, dessa busca de palavra-chave que o recrutador insere. Então você vai mandar o seu currículo em Word e também em PDF. Edgar, mas ok, por que tem que mandar também em PDF? Porque tem recrutador que quando você manda o seu currículo em Word, o pacote Office dele é diferente do seu. Então você vai mandar o seu currículo em Word e ele não vai conseguir abrir. E na dúvida, ele não vai te ligar para eu responder o seu e-mail e falar, manda o seu currículo de novo. Não vai. Ele vai passar para o próximo. Então o PDF é legal você mandar, porque primeiro, você tem essa questão de ser universal, de todo mundo conseguir abrir um documento em PDF. E segundo, a questão da formatação, se de repente o seu currículo que você mandou em Word ficou um pouco desformatado, você consegue, no arquivo em PDF, ele ficar uma leitura um pouco mais suave. Então sempre mandem o currículo nos 2 formatos, tanto em Word quanto em PDF. Tá? Excelente dica. Vamos falar sobre e-mail. O e-mail, ele sempre... Eu vou mandar um modelo para vocês, mas o e-mail, quando vocês forem mandar o currículo de vocês, sempre personalize o assunto e a mensagem do corpo do e-mail com as informações do descritivo da vaga. Então, se a vaga teve lá na lista de TI, já coloca no assunto CV, né, ou currículo, o nome de vocês, João da Silva, e a vaga, analista do TI, no assunto. No corpo do e-mail, você vai pegar o que está sendo solicitado ali da vaga e personalizar o que você vai escrever ali no corpo do e-mail. Olá, fulano de tal, segue anexo o meu currículo para a vaga de analista de TI. Tenho experiência há mais de 3 anos na área, e aí você começa a descrever as atividades exatamente que são solicitadas na vaga. Isso com integridade, obviamente, se você tiver essa experiência. Mas aí você vai personalizar o que você vai colocar no corpo do e-mail exatamente como está sendo pedido ali na vaga. Tá? E a questão que a gente já conversou, se você tiver interesse em 2 áreas diferentes, sempre trabalhar com 2 currículos. Nunca você utilizar um currículo só para aplicar em 2 áreas. Vamos trabalhar no seu caso, por exemplo. Quero voltar a atuar na área como pintor, por exemplo. Você não vai ter um currículo para você mandar para a vaga de pintor e uma vaga de TI. Sim.
Então você precisa ter 2 currículos diferentes para fazer esse tipo de aplicação, tá? Legal?